Mais um IBAN Podcast começando. E hoje, com muita alegria, satisfação, nossa convidada é psicóloga, mulher de Deus. Tirou um tempinho para estar aqui conosco, falando um pouco sobre a sua vida, sobre a sua profissão e um pouquinho também sobre o TDAH. E hoje ela está aqui e quem está aqui conosco hoje é a nossa psicóloga Rafaela. Deus abençoa. Amém. Seja bem-vinda. Obrigada. E se apresente. Obrigada. Sou Rafaela Torres, sou psicóloga, sou esposa e, acima de tudo, sou mulher de Deus. Aleluia. E vim aqui pra gente bater um papinho, então, sobre fé, sobre psicologia, sobre transtornos mentais. E vai ser um bate-papo muito legal, né, Rafa? Amém. Então, semana passada teve aqui também a Rafaela. E essa semana a Rafaela também. A Rafaela, semana passada, teve aqui falando sobre o dia a dia de uma mãe de autista. E hoje eu não sou boba e nem nada. Eu trouxe a Rafaela para falar também um pouco da sua vida, um pouco antes de Cristo e um pouco também sobre o TDAH. Então fica ligado, compartilha, comenta, divulga, segue a nós na rede social, @transbordando no amor de Cristo e iban.nações no YouTube. Tudo vai lá para o YouTube e é bênção. Eu creio que tem edificado muitas pessoas. Então vamos lá, Rafa. Eu falo Rafaela. Quem era Rafaela antes de Cristo? Vamos voltar lá um pouquinho no passado. Muitas vezes é bom, né? Voltar um pouquinho. Sim, sim. Eu vejo que era uma pessoa adoecida. Era uma pessoa muito frágil. Frágil não no sentido de ter fragilidades, porque eu ainda sou uma pessoa assim frágil, mas eu era uma pessoa muito insegura, uma pessoa que não tinha condições ali de se posicionar, e eu era muito ferida. Eu tinha algumas amarguras na alma, e isso me impedia de ter relacionamentos saudáveis e profissionalmente também de ter ali algum destaque dentro da profissão, justamente por ser uma pessoa que era ferida e que não conseguia até me posicionar. Se posicionar. É igual eu sempre falo, a gente sempre, antes, porque você não nasceu no lar evangélico, né? Não. Então, assim, quando a pessoa nasce, já tem assim, né? Porque eu também não nasci no lar evangélico, então é muito sofrido, é muitos conflitos, né? Então, assim, ô Rafa, aí você passou por tudo isso, quando que você conheceu a Cristo? Eu falo que Jesus é muito maravilhoso. Aleluia. Ele me chamava desde muito nova. Eu me recordo que quando eu tinha por volta de uns 18 anos, eu trabalhava aqui em Nova Serrana, dentro de uma fábrica, e eu tinha duas pessoas que falavam muito comigo de Jesus. Uma delas é o Tony, da nossa igreja, da equipe de louvor. Que gracinha, abraço, Tony. E a outra era a Lana. E a Lana falava demais comigo, a gente trabalhava no escritório, e ela falava de Jesus comigo, e ela falava uns negócios que às vezes eu não entendia, às vezes eu ficava até um pouco com raiva dela. Mas ela falava comigo de Jesus, ela me deu a minha primeira Bíblia, mas ela na época ela não colheu, ela plantou a semente e passaram-se muitos anos. Eu tinha uma amiga mais de longa data que conheceu Jesus e começou a frequentar uma igreja lá na minha cidade, aí a gente fez algumas reuniões, como se fosse um PG nosso, mas não era assim estruturado. E aí depois teve um casal de amigos meus que começaram a frequentar a igreja aqui e começaram a ir pro PG. E logo nesse início, nessa época, eu comecei a namorar o Samuel. E aí eu comecei a trazer o Samuel para as minhas amizades, para as minhas boas influências. E esse casal, eles começaram a nos levar para o pequeno grupo. Na época, só tínhamos pequeno grupo ainda de mulheres e homens separados. Então, eu ia para o pequeno grupo de mulheres e o Samuel ia para o pequeno grupo de homens. Aí, a gente começou a ir nos PGs aqui, depois a gente começou a vir na igreja. E aí, quando a gente foi para o encontro com Deus, nossa vida foi transformada. Samuel e eu nos batizamos no mesmo dia, no ano em que a gente se casou. Então, você converteu aqui na igreja, na aqui. IBAN. Eu e Samuel somos crias daqui, por isso que a gente não consegue deixar a IBAN. Oh, glória! Desde essa época a gente morava em Conceição e a gente vinha de moto, gente. Faça chuva ou sol, eu e Samuel estávamos aqui toda quarta-feira no pequeno grupo
E todo domingo a gente vinha cedo para a escola bíblica, depois a gente ficava no culto. E vocês não sabem, tá? Mas esse culto de 10 horas foi resposta de oração de Deus, tá? Porque essa manhã pedíamos muito. Nossa, podia tanto ter um culto de manhã, né? Porque a gente já vinha. Então, foi assim, resposta de oração mesmo. E a gente se converteu juntos. Que benção. E olha para você ver, muitas vezes a pessoa mora aqui em Nova Serrana e muitas vezes tem desânimo de vir na igreja. E vocês saíam de longe para vir para Nova Serrana. Agora você mora em Pitangui. Pitangui, olha para vocês verem. Por isso que eu falo, vocês vão ter que compartilhar, comentar, escrever, compartilhar para a tia, para a avó. Ela saiu de Pitangui. Imagina a agenda dessa mulher. Estou muito feliz, viu, Rafa? Eu também. Eu vi, assim, você não colocou barreira hora nenhuma. E é distante, né? Que você poderia falar assim, Mari, eu moro aqui em Pitangui, para mim aí em Nova Serrana. Abriu a sua agenda um pouco para estar aqui entrevistando, para mim estar te entrevistando. Então é bênção. Nos conte, Rafa, olha aqui, compartilhe conosco um momento que te marcou na caminhada cristã. Algum momento que você fala assim, ó, me marcou. Sim. Deve ter várias, né? Tenho alguns. Eu me recordo de há uns anos atrás, eu não estava estudando ainda, eu trabalhava numa empresa de cosméticos, né, como revendedora, e chegou um momento que não estava ali dando muito certo, tinha pouco tempo que eu estava casada, e eu me peguei numa depressão. Muito séria, assim. E eu me recordo de um momento que eu tive uma experiência com Deus, que ela foi sobrenatural. Eu estava limpando a minha casa, e eu tive uma experiência com Deus, que eu me peguei, gente, com a cara no chão, assim, chão molhado, passando pano. E eu tive uma experiência com Deus que foi maravilhosa, que o Senhor me resgatou naquele momento. E olha que eu não era distante, nessa época eu vinha desta forma, assídua na igreja, no pequeno grupo, mas Deus, ele estava em silêncio comigo, até esse dia. E aí o Senhor me relembrou o tanto que eu era amada, e que não eram as circunstâncias de Deus que iam ceifar a minha vida. Não era aquela circunstância, aquilo era um desafio. E aquele momento assim foi muito marcante para mim. E teve um outro momento que eu já estava estudando e, nossa, nos primeiros dias eu ia assim angustiada, porque eu trabalhava em Pitangui, aí eu saía cedo com mala. Nossa. Deixava na casa da minha cunhada, ia pro meu trabalho, voltava lá, tomava um banho rápido quando dava, ia já pra faculdade direto, aí o Samuel levava minha mala embora depois, porque nós dois trabalhávamos em Pitangui, e eu voltava da faculdade por meia-noite. E aí eu ia, tinha dia assim, angustiado, tô deixando meu marido em casa, queria ficar lá com ele, naquela angústia, e retornei com a turma já em andamento, então eu não conhecia as pessoas que estavam ali, até a gente se ambientar. Às vezes é difícil ali no início. E aí eu lembro um dia que eu tava aflita, assim, e eu cheguei para ir para a sala. E, gente, o pessoal da faculdade, se tem uma coisa que eles têm, é uma dificuldade imensa de nos ajudar, quem trabalha lá dentro. Eles não nos ajudam, não são receptivos. A maioria das experiências que eu tive foi dessa forma. E aí eu andando perdida, o moço vira para mim, que trabalha na faculdade, e fala assim, moça, tá tudo bem? Olha. Você tá perdida? Naquele momento eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Que Ele me queria lá naquele lugar. E depois eu fui entender por quê. E essa experiência realmente me marcou, porque foram anos que não foram fáceis, mas eu sabia que era vontade de Deus sobre a minha vida. Quando você está fazendo faculdade. Isso. E assim, foi maravilhoso. Foi bem. Hoje você está colhendo fruto, né, Rafa? Sim. Eu creio que tudo na vida, ela tem um sacrifício, né? Tem uma renúncia. Sim. Muitas vezes queremos alcançar algo, temos que renunciar a algo. E você muitas vezes renunciou o momento de você estar ali com seu marido. Sim. Para poder, hoje, ajudando, porque através da sua faculdade que você fez, você consegue ajudar outras pessoas. Que vai entrar aqui agora, ó. Como você se descobriu na psicologia? Como você falou assim, não, peraí, eu quero fazer psicologia, igual você foi, né, fez, igual você contou, abriu mão. Mas como você se descobriu na psicologia? Então, eu, desde muito nova, vivenciei já questões
da área emocional. Eu bem novinha eu já cheguei a ter assim, episódios de ansiedade que eram acentuados. E aí eu me lembro de, inclusive, ir num posto, num PSF, o médico me passar a medicação assim. Na adolescência mesmo, eu cheguei uma época a fazer um acompanhamento com um psicólogo, foi uma coisa mais rápida, mas eu tive desde muito nova esse contato com a dor emocional, né, com uma dor que está aí no âmbito mental, e pude conhecer qual que era o trabalho que fazia ali um psicólogo. E aquilo já despertou em mim essa vontade, né? Então, assim, aí eu comecei a fazer faculdade, teve uma época que eu tranquei, e hoje eu entendo, assim, perfeitamente que foram planos de Deus. Certo. Porque eu estava me direcionando em outra direção mesmo, eu estava indo ali para um rumo totalmente diferente. E Deus me trouxe depois para concretizar esse sonho que ele estava ali adormecido. E hoje eu compreendo que a minha profissão é um propósito que eu tenho na minha vida, um propósito de Deus. Porque é realmente amenizar sofrimento. Porque as pessoas não entendem que a dor ela é real. Ela é real. Ela não é como quebrar um pé, mas ela existe. Ela tá lá e ela causa prejuízo no funcionamento da pessoa. Em todas as áreas da vida dela. Então, para mim, hoje, o meu trabalho é para desenvolver pessoas, é para ajudar elas na evolução delas e para sanar sofrimento. Glória a Deus. Você encontrou o propósito, né? Sim. Na psicologia. Sim. Propósito de se ajudar Sim. o outro. Porque você sabe que tem muito preconceito, né? Demais. Quando mais no mundo cristão. Muito. As pessoas acham assim, pra que eu vou procurar um psicólogo? É frescura. Eu já ouvi algumas vezes, inclusive, a frase é falta de fé. Nossa! E isso é tão sério, porque não é falta de fé. A pessoa que adoece de questões mentais, ela não tem menos fé do que o outro. Talvez ela tenha até mais, em algum momento. Mas é um adoecimento. A dor dela é real, o sofrimento dela é real, os sintomas são reais. E quando a gente está falando de adoecimento, a gente precisa de tratamento. Nós não vamos falar com uma pessoa que está com câncer para tomar água, limão e gratidão. Nós vamos falar com ela para fazer tratamento. Nós não podemos falar com uma pessoa que tem TDAH, que tem depressão, ansiedade, para simplesmente ir lá e orar. Ela já faz isso. É importante? É, mas ela precisa ser tratada. É igual eu falo que só eu sabia. Eu sofri 41 anos. Gente, semana passada nós falamos sobre o dia a dia de uma mãe de autista. Então, muita gente perguntando, Mayra, o que é TDAH? TDAH que fala. TDAH. Isso. E eu até falei um pouco, gente, mas eu não soube me expressar direito, porque você já estudou, você já tem um conhecimento. E eu falei, gente, por que não a Rafa, psicóloga aí, mulher de Deus, cristã, conhece a palavra, para estar explicando para a gente, porque igual você falou, muitas pessoas estão doentes mentalmente. Sim. Porque a saúde está com doente, saúde mental, gente, isso é grave. Eu já cheguei várias vezes a entrar em depressão e sair dela. Porque um dos meus sinais que eu vi era assim, você é psicólogo, você vai saber explicar. Era assim, ó, eu estava bem, animada, de uma hora para outra eu me encontrava num quarto escuro, sem querer sair do quarto, sem querer me arrumar. A vaidade zero, não queria conversar com as pessoas, e olha que eu gosto de conversar, eu gosto de rir. Aí eu me encontrava, parece que eu me isolava, parece que uma vez no ano eu me caía, eu entrava nesse mundo. Aí quando eu via que eu estava demais, eu falava assim, misericórdia, eu não quero isso pra mim não. Aí parece que eu começava, era Deus mesmo me dando força, porque eu não tinha financeiramente condição. Quando eu cheguei em Nova Serrana, era muita dificuldade financeira. Então, assim, eu vi, hoje eu entendo. O Senhor fala que muitas vezes não entende agora, mas depois você passa a entender. Hoje eu entendo e tenho clareza. Então, eu sofri mentalmente 41 anos. Sem me entender. Sem me entender, eu não me entendia. Eu não me entendia. Eu achava, eu me culpava, eu me achava assim, mas por que eu sou assim? Relacionamento, muitas vezes assim, muito conturbado.
E eu fui olhar sobre o TDAH, que você vai explicar, tem uns sinais aí se relacionar. Meu marido é homem de fé. Sou eu e meu marido. É o homem de Deus, minha filha. Porque nem eu mesmo, eu já cheguei a olhar no espelho e falar assim, ó. Falar assim pra mim, nem eu me queria. Insuportável. Então vamos lá, Rafa. O que é o TDAH? Explica pra gente. Eu falei só um pouquinho da minha experiência. Sim. Mas você vai saber nos contar como a pessoa... Primeiro você vai falar o que é o TDAH e depois você vai falar como a pessoa identifica quais são os sintomas que ela precisa ficar atenta. Então você que está em casa aí, olha, tá vendo esse Bom Podcast, essa entrevista, fica atento, porque a Rafa vai falar algumas coisas que identificam o TDAH. Então, o TDAH, né, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Certo. Então, ele envolve a questão da atenção e da hiperatividade ou impulsividade. Quando a gente está falando ali, né, do subtipo desatento, que tem uma questão aí relacionada à atenção, nós estamos falando de uma pessoa que ela vai apresentar alguns sintomas e prejuízos aí na área da atenção. Então, ela não consegue, né, focar a atenção muito tempo, por exemplo, numa atividade lúdica, quando é uma criança, então ela está brincando aqui, daqui a pouco ela já não consegue focar a atenção aqui. Quando a gente está falando ali, né, de uma idade já de um adolescente ou de um adulto, como a Mayra não tinha sido identificada ainda, é uma pessoa que não consegue focar muita atenção ali muito tempo numa aula, né? É uma pessoa que muitas vezes ela fica distraída facilmente com estímulos externos. Então ela está aqui na aula, de repente fez um barulho lá fora, a atenção dela é voltada para aquilo lá. Como que é um dos sinais que a gente vai vendo ali para uma criança, por exemplo, que tenha o TDAH do subtipo desatento? A gente vê com as notas, por exemplo, na escola. Porque, de repente, essa criança começa a apresentar notas baixas e aí, às vezes, a pessoa associa aquilo a uma questão de aprendizado, a uma questão de inteligência, mas não é porque ela não tem a inteligência ou capacidade. É porque, como ela não consegue ter a atenção necessária, ela não consegue aprender aquilo, né? Então, a gente vai verificar ali em relação às questões que envolvem ali a atenção. Quando a gente está falando da hiperatividade, é aquela pessoa que ela é agitada. Já viu uma pessoa que fica batucando? Fica mexendo, a criança que fica assim na cadeira o tempo inteiro, ela é hiperativa, ela é ativa. O que é hiperativo? Ela está hiperativa, muito ativa. Então, sabe aquela pessoa que parece um motor que não desliga? Né? Ela tá ali o tempo inteiro em atividade. Sabe aquele momento que é para ficar sentado e o menino não dá conta de ficar sentado? Ele é hiperativo. É naquele momento que é inapropriado. Porque a gente sabe que criança, por exemplo, né, tem as questões dela mesma. Criança quer brincar, ela quer fazer as coisas dela ali, ela quer estar ali com o amiguinho dele. Mas quando a gente entende que nesse momento é apropriado que eu fique sentado, por exemplo, a criança hiperativa ela não vai dar conta. Outra questão é a impulsividade. Frequentemente a pessoa ela fala demais. Ela impulsiva na resposta. É aquela pessoa que às vezes eu nem terminei de falar, ela já está respondendo. Ela não espera. Ela tem até dificuldade de esperar a vez dela de falar. Se tivesse na roda, ela já estava assim. Por quê? Porque ela é hiperativa. E aí, se a gente for pensar, isso causa muito prejuízo, no caso. Nossa! Você está de frente com uma que tem, né? Então, assim, eu muitas vezes, igual você está falando aí, eu tô me vendo. Desde a minha infância, você falando e me fez lembrar a minha infância. Sempre a Mayra custosa, a Mayra não quieta, a Mayra bagunceira. Não consegue organizar as coisas. Às vezes, né, quando a gente fala da desatenção, é uma pessoa que ela perde muitos objetos que ela precisaria para fazer atividade. Então, perde o lápis, perde o caderno, perde o óculos. Justamente por conta da atenção. Isso aí gera prejuízo em todas as áreas da vida da pessoa. Quando a gente fala no âmbito acadêmico, é o que eu falei, às vezes a pessoa ela não consegue ter ali um desempenho que a gente entenderia ali aceitável ou excelente, não é porque ela não é inteligente, é porque ela não consegue prender aquela atenção dela ali. E aí a pessoa vai se sentindo o quê? Incapaz. Ela vai criando crenças de que eu sou incapaz, eu sou burra, eu não aprendo. E não é por causa disso, é porque a pessoa ela tem um transtorno mental.
que se diagnosticado e tratado, isso vai melhorar. Quando a gente pensa na hiperatividade, também é prejudicial, porque a pessoa, às vezes, ela não consegue ficar quieta. Vamos pensar um hiperativo ali, dentro de uma empresa. Vamos imaginar a cena, a pessoa trabalha numa empresa de contabilidade, todo mundo engravatado, muito sério, e aí, de repente, essa pessoa vai para uma reunião para apresentar um projeto para uma grande empresa, e ela está ali hiperativa. Ou vamos pensar ainda na questão da impulsividade, em que ela não espera e ela já vai ali falando, isso prejudica os relacionamentos dela. Então, profissionalmente, socialmente, amorosamente, academicamente, a pessoa tem muitos prejuízos. E aí, o que precisa? De tratamento. E as pessoas acham que, o TDAH é modinha. Já me falaram, é modinha. Gente, não é modinha, não é modinha. É só quem passa sabe. Sabia que eu estava hoje conversando e a menina falou, Mayra, pelo que você está falando, parece que eu estou descrevendo meu filho. Eu vou até levar ele. Aí, sabe o que me fala? Mayra, você tem que ver que você está com voz ativa na rede social. Então, toma cuidado. Gente, Deus me levantou para alertar. Eu sinto isso, sabe? Me levantou para alertar. Sim. Porque nem todo mundo tem coragem de falar. Quanto mais é no meio cristão. Sim. Aí fica lá meu pai, minha mãe. Você, muitas vezes, com preconceito, a vida corrida, não enxerga o seu filho sofrendo. E o seu filho está em casa sofrendo, gritando socorro. Sim. E vai sofrer tantos anos. Para quê, se você pode resolver o problema dele? Aí muitos, Rafa, não quer, tipo assim, eu não vou dar medicamento para o meu filho. Amém, a gente respeita. Mas, peraí, vamos fazer um acompanhamento? O TDAH, ele precisa do remédio ou ele consegue ser tratado sem o remédio? Ou tem que envolver ali, porque eu já fiz, parece que o que deu mais efeito assim, claro que é um acompanhamento, né? Sim, um psiquiatra, sim. Um psicólogo. Sim. Ajuda muito, né? Sim. Geralmente a gente vai falar desse tratamento multidisciplinar. Né? Então ele vai fazer uma terapia, porque a gente precisa entender o seguinte. Todas as vezes que nós estivermos falando, e é todas mesmo, sempre, que a gente estiver falando de transtorno mental, tratamento é psicoterapia. Então é terapia psicológica, a gente precisa ir no psicólogo para poder fazer essa terapia. E aí, em muitos casos, a gente vai associar o tratamento psiquiátrico, que no caso do TDAH, muitas vezes, né, ele vai se fazer necessário sim. Ele precisa da medicação. Pode ser que chegue a um tempo que a pessoa ali, mediante a terapia, ela consiga ali fazer o manejo dos seus sintomas? Pode ser que sim. Ou ela entenda que, de repente, os efeitos colaterais que eu estou tendo aqui com a medicação, para mim, estão trazendo mais prejuízos do que talvez ali, neste momento, benefício. Certo. Ok, mas a gente vai entender que aí a gente precisa ir no médico para verificar a necessidade dessa medicação. O psicólogo também vai acompanhar para ajudar a entender ali. Se a gente vai optar por usar um tempo a medicação, isso para qualquer transtorno, e depois a gente vai fazer retirada, gente, isso tem que ser assistido, tá? A gente não tira a medicação por conta própria. Isso é muito sério. A gente faz o que a gente chama de desmame. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo retirar ali a medicação da pessoa. Mas isso quem vai falar, né, com mais propriedade são os profissionais que assistem àquela pessoa, porque cada indivíduo ele é único. E aí você percebe que a medicação para você foi maravilhosa. Porque, tipo, igual nós estamos aqui falando, é algo assim, trocando coisas que eu vivi, experiência, né? Mas cada um é único. Então, tem pessoas que com a terapia só vai resolver, né, Rafa? Sim. Então, assim, e tem outros que vai ter que passar por um acompanhamento. Eu precisei da medicação. Igual eu falei novamente, vocês que viram semana passada, eu falei, se eu não estivesse medicada, eu não estaria aqui te entrevistando. Sim. E aí a gente tem que entender, é uma criança, eu vou entrar com medicação? Converse com o médico, converse com o psicólogo para entender quais são os prós e contras dessa medicação. Porque, de repente, o sofrimento da criança ele é muito maior do que um efeito colateral, que às vezes é até temporário,
da medicação. O benefício que vai trazer para ela, às vezes, é maravilhoso. Nossa! Eu falo, gente, olha, você entende mais ou menos que eu... É libertador. Sim. É libertador. Eu sofria tanto. Eu me sentia, nossa, inútil, incapaz, burra. E olhando, não fala, né? Mas era eu e eu mesmo com meus conflitos. Agressiva, eu era muito agressiva. Irritada. Sim. Irritada. Aí eu fui olhar um dos sinais também do TDAH, é isso. Eu já cheguei a quebrar coisas. Quebrar coisas. Na hora vinha raiva, uma ira muito grande, eu ia e jogava. Aí eu falei, gente, mas eu tô ficando no prejuízo. Aí eu comecei, peraí. Mas vinha, a vontade vinha, viu? Acontece isso? É do TDAH? Não é uma característica mais comum, né? Mas pode acontecer até porque quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala de comorbidade. Então, às vezes são transtornos ou sintomas que se sobrepõem. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que ela tem depressão. Uma das características da depressão é a tristeza, é a ausência de vontade de fazer as atividades, porém ela pode ter um quadro de ansiedade em comorbidade. Então, existem sintomas que vão se sobrepondo, sim. Aí, e olha para você ver, e sabe, eu sempre pedi no Senhor, falei, Senhor, não é fácil. Eu falo que se eu não estivesse com Cristo, eu tinha entrado numa depressão profunda. Porque há muitos conflitos que a gente não sabe explicar, a gente não sabe gritar. Então você que não tem, nunca não olha para um que tem e fala assim, é mãe, é dengue, ele está sofrendo. Ele está sofrendo e não sabe demonstrar, não sabe dar o grito, ele não entende, nem eu entendi. Ele não sabe porque ele acha que a culpa é dele. É dele. Porque as pessoas o tempo todo jogam na nossa cara que a culpa é nossa. Sim. Ai, você é burra, você não consegue? Ah, mas por que você não dá conta de falar? Por que você não dá conta? É só entrar numa sala de aula e estudar. Menina, eu tenho uma dificuldade imensa até hoje sobre escola. Renata ontem estava lá em casa comigo assim, Mayra, você podia fazer um curso. Parece que só quando fala assim, curso, já me vem sala de aula, já me vem eu ter que ali passar tudo. Eu vi que eu alterei minha voz com ele. Parece que é coisa assim, de segundos. Um pânico, me deu um pânico. Mayra, vai tirar carteira de moto, eu já imagino, eu vou ter que ir para uma sala, eu vou ter que fazer a provinha, eu vou ter que ser analisada. Aí já me vem um pânico. Aí ele falou, mas por que você está nervosa? Eu só estou te falando uma coisa. Eu falei, mas espera aí, talvez para você é coisa simples. Sim. Mas para mim é tão difícil. Sim. Você sabe, né? É tão complicado. Sim. E a gente acha que aquilo está no controle da pessoa. E a gente precisa entender que quando a gente está falando disso, gente, nós estamos falando de um quadro de adoecimento. Então, por exemplo, a pessoa com TDAH, que tem aí a questão da impulsividade, ela facilmente se intromete ali em alguma coisa, numa conversa, ou não tem a paciência de esperar. Não é uma questão que está simplesmente no controle dela, porque isso é sintoma do adoecimento dela. É sintoma do transtorno. E se ela não estiver em tratamento, ela não vai conseguir manejar isso aí. Ela não vai conseguir controlar. Então aí as pessoas vão estar achando, nossa, mas o fulano é sem noção. Não, o fulano não é sem noção. O fulano, ele tem um adoecimento passível de tratamento. O fulano não consegue prestar atenção, o fulano não consegue aprender, nossa, ele é incapaz. Não, ele não é incapaz. Ele tem uma dificuldade, ele tem algo que limita ele ali, no sentido que é um sintoma. Ele precisa tratar. E a gente precisa parar de julgar e principalmente falar que é falta de fé. Não é falta de fé. Porque, igual eles falam que a gente nasce, ou quando eu fui no psiquiatra, ele falou, TDAH, você não adquire ele com o tempo, você nasce com ele. É certo? Nós vamos entender assim, né? Ele não é um transtorno que ele tem somente uma carga biológica, né? Hoje, quando a gente fala de transtorno mental, a gente entende que a causa ela é multidisciplinar, ou seja, não é uma causa só. Quando a gente está falando de transtorno mental, a causa dela é multifatorial, ou seja, tem várias coisas que interferem.
Então a gente tem ali a questão genética, que aí é aquilo que a gente herda mesmo, né? Questão biológica. A gente tem questões de personalidade, questões do ambiente onde a gente vive. Então são várias coisas, né, que influenciam para a gente desenvolver ou não um transtorno. Então, a gente não poderia dizer assim que a causa dele é 100% biológica, que a gente já nasce com ele. Tem coisas que vão influenciar, mas tudo contribui. Por isso você está vendo, é ideal a pessoa fazer um acompanhamento. E aí, na verdade, nem é ideal. O que a gente entende hoje? A gente tem 3 grupos quando a gente fala de terapia. Certo. O primeiro grupo, que é o grupo que tem um diagnóstico de qualquer transtorno mental que seja ele tem que fazer terapia. Ele não tem opção. Ele tem que fazer? Tem que fazer, porque o tratamento é terapia. Não tem opção, tá, gente? Tem não diagnóstico, tem que fazer. Aí a gente tem um outro grupo que ele não tem diagnóstico, mas é uma pessoa que ela apresenta, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos, não apresenta uma boa autoeficácia, não tem uma boa capacidade de resolução de problemas. Essas pessoas, elas não têm que fazer, mas elas se beneficiam muito do processo terapêutico, porque elas vão melhorar muito a autoeficácia, né, a capacidade de resolução ali de problemas. E a gente tem um terceiro grupo, que são pessoas que não têm diagnóstico e já têm uma boa autoeficácia, né? Essas pessoas fazem se quiserem, porque são pessoas que elas conseguem ter um insight, li um livro, entendi isso aqui e já consigo colocar em prática. Essas pessoas, elas não precisam, faz se quiser. Tem o grupo que se beneficia e tem o grupo que tem transtorno. Esse aí não tem jeito. Só que aí terapia é para a vida toda? Não. Terapia não é para a vida toda. Terapia ela tem início, meio e fim. Sim. Fez, aprendeu, vida que segue. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Porque se torna, assim, igual o médico. Ele falou comigo, não é o psiquiatra, eu vou no psiquiatra. Ele falou comigo, Mayra, você, da medida que você vai fazendo o que gosta, você vai começando a ter gosto naquilo. Automaticamente, daqui a uns tempos, você não precisa mais do remédio. Porque você aprendeu, igual com acompanhamento, né? Igual você falou ali, uma psicóloga te ajudando, te auxiliando, buscando Deus, orando, tendo seu momento com Deus. Então, assim, já, né, vai nos... Hoje eu falo que com 41 anos, hoje eu tô... Claro, é uma luta constante, mas a minha mente tem paz. Sim. E aí o que ele falou, né? Você vai fazendo as coisas e você vai tomando gosto. Vai melhorando a sua percepção de autoeficácia. Ou seja, eu me proponho a fazer e eu consigo fazer. Que era o que você tinha dificuldade. Você não conseguia e você achava que você era incapaz. Incapaz. Quando a gente começa, porque esse é um dos pilares da autoestima, a autoeficácia. Quando a gente começa a fazer alguma coisa e a gente se percebe capaz e a gente vê que a gente consegue fazer, isso vai impactando a nossa vida de forma geral. Então vai melhorando muito mesmo. É extremamente importante, porque hoje, com a medicação e o tratamento, você consegue se envolver nas tarefas e consegue concluí-las com sucesso. Verdade. Você vê que você tem capacidade. E isso muda a sua vida de forma geral. Porque você para e pensa, antes, se fosse antes de eu estar medicada, né, ter descoberto, eu não teria como, eu não teria uma linha de raciocínio aqui com você. Tipo assim, nós ia falar de Maria, de João, nós ia começar com Maria. Quando veio João, Sebastião, e a Maria eu esqueci. Então, assim, igual você fala, outra coisa também que eu percebo, eu melhorei muito. A pessoa começava a conversar comigo, eu cortava ela. Falei, gente... E o Renato falou, você não vê, não? Eu falei, não. Aí, Mayra, você corta as pessoas. Eu melhorei bastante depois do tratamento. Hoje, dá um exemplo. Hoje parece que eu consigo. Eu tenho uma ideia aqui, chega aqui, eu consigo filtrar para sair aqui. Antes não, filha. O que eu pensava já saía. Eu pensava sair, eu pensava sair. Aí depois eu falava, meu Deus, pra que eu falei isso? Mas quando eu tava virada, filha. Quando eu tava virada, misericórdia. Então, tipo assim, parece que eu queria ofender e eu não tinha... Não freava. Ah, Mária, mas você é crente. Gente, muitas vezes nos bastidores, a nossa vida é constante, é uma luta constante. A gente todo dia tem que pedir ao Senhor, Senhor, nos dá força para vencer. Porque eu chegar aqui, né, Rafa, e falar, ai, mas eu sou uma santa, é fácil. E o Senhor não quer isso de mim.
Igual eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero passar ali no IBAN Podcast a realidade. É uma luta, Rafa. A gente consegue ser crente 100% o tempo todo? A gente ora, a gente pede o Senhor misericórdia, sabedoria para vencer. Então, assim, hoje eu consigo mais dar uma controlada. Mas o psiquiatra falou assim, Mayra, quem tem, repara para você ver, você chega no lugar, você se torna o centro. Eu chegava e falava assim, Mayra, vem cá, você é engraçada demais. Eu falei, eu sou palhaça? Mas é porque esse jeito, né, alegre, não é que a gente é burro, a gente tem um pouquinho de dificuldade muitas vezes de entender. Peraí, você é capaz, você consegue. Hoje eu já consigo. Se você me falar uma coisa hoje e eu não entender, eu falo para você, não entendi, tem como você me explicar? Aí você me explicou novamente, eu não entendi, tem como você desenhar? Hoje eu não tenho vergonha. Então você que está em casa, gente, não é vergonhoso, é coisa que tem que ser tratada, procurar um psicólogo, que ali ele vai te dar um direcionamento, né, Rafa? Sim. Nós estamos aqui hoje conversando só um pouquinho, trazendo um pouquinho de luz para você, mãe, que está em casa, você que tirou um tempinho para ver esse IBAN Podcast, que edifica. Então, assim, eu creio que hoje nós estamos vivendo um mundo de muitas doenças mental, depressão, ansiedade, várias coisas, né, Rafa? Sim. O que mais chega no seu consultório para você? Olha, dos casos que mais chega, que você fala assim, não, esse tá crescendo demais. Hoje a gente vê muito ansiedade, né, a gente sabe, inclusive é muito falado e realmente é algo que a gente vivencia muito. E a gente precisa entender que nem tudo vai ser diagnóstico de um transtorno. Então, por exemplo, não quer dizer que toda pessoa que chega lá no consultório, ela tem um diagnóstico de algum transtorno ligado à ansiedade. Mas dentro do espectro, ela já tem uma ansiedade que não é esperada, que já é passível de tratamento. Então, ansiedade é algo que aparece muito, depressão é algo que aparece muito, né? São muito comuns, infelizmente. E hoje também algo que aparece muito, que não é ali um diagnóstico, mas é algo que gera muito sofrimento, é a falta de habilidades sociais. Muitas vezes ali com um quadro de ansiedade, nem sempre vai ser uma fobia social, mas é uma pessoa que ela tem dificuldade com essas habilidades sociais. E isso são coisas assim que aparecem com frequência, até porque a ansiedade, como eu estava falando, né, a gente tem ali comorbidades, então tem vários transtornos que a gente, às vezes, não tem um transtorno só, tem mais de um transtorno, ou sintomas ali se sobrepondo. Então, é bem comum. No meu caso, né, eu não vejo com tanta frequência, por exemplo, o TDAH, porque eu atendo adultos. Geralmente, é um transtorno que a gente diagnostica mais na infância. Não é o mais comum um caso como o seu, que ele já foi diagnosticado depois, porque é aquilo que eu falei, nem na vida escolar da criança, ali na socialização dela, os sintomas eles já vão aparecendo. Hoje a gente tem mais esclarecimento, da gente já entender que aqueles sintomas ali não atendem à normalidade, né? O que é mais comum, o que é mais normal. Então, a gente tem mais acesso à informação e geralmente ele é diagnosticado antes. Então, para mim, às vezes não aparece tanto, porque eu não atendo crianças. Eu atendo adultos. Mas você para e pensa que eu mesmo, porque na minha época não tinha tanta clareza como tem agora. Sim. Porque antigamente era custosa, bagunceira. Sim, sim. Hoje não, hoje a ciência tá aí. Hoje colocaram um nome nas coisas. As pessoas antigamente não tinham tanta condição. Sim. É uma série de coisas que hoje favorecem. Questão de condições, a questão que a gente vem quebrando as barreiras. Eu vejo assim que principalmente pandemia e pós-pandemia, a gente começou a quebrar muito essas barreiras porque aconteceu uma explosão dos transtornos mentais aí, né? Ficou muito em evidência. Então, hoje, a gente tem um preconceito ainda, mas ele é bem menor. Então, hoje a gente compreende o que é um transtorno mental, a gente compreende que é necessário fazer uma terapia, que é necessário fazer um tratamento. Hoje, eu estou aqui como psicóloga sendo convidada num podcast para falar. Então, em outros tempos... Não podia. Isso não era talvez tão assim. Hoje as pessoas têm acesso à informação e isso ajuda muito. Nossa, porque a pessoa vai identificar. De repente, eu tenho um filho em casa
eu tô começando a perceber que essa forma com que ele se comporta que não tá ali dentro da norma e que pode ser aí um transtorno. Então eu vou levar ele num profissional para identificar. Né? Se for, ele vai ser tratado, ele vai ser assistido. E às vezes a gente está salvando uma vida acadêmica e a gente está salvando uma autoestima, porque, como a Mayra falou, ela se sentia culpada, ela se sentia incapaz porque ela tinha um transtorno não diagnosticado. E isso é cruel, porque a gente coloca a criança numa caixa ali que não pertence a ela. Não, e vai ter um casamento muitas vezes conturbado. Sim. Vai fazer as pessoas do seu lado sofrer. Porque você não entende nem você mesmo. Sim. Como é que se você não consegue nem se entender? Então, assim, você vai fazer o outro sofrer, né? Então, assim, eu vejo que é bem esclarecedor. Eu vejo que, tipo assim, hoje em dia as pessoas têm condição, gente, vocês têm condição. Não deixe seus filhos sofrer, não. E hoje até mesmo, assim, a gente sabe que não é fácil hoje a gente bancar um tratamento financeiramente falando, né? A gente precisa ser realista. Mas hoje, até nos sistemas, né, do SUS, a gente tem o psiquiatra, nós temos ali o psicólogo, temos oficinas ali dentro do CRAS, que a criança pode ser inserida. Então, hoje, a realidade, até em relação ao tratamento, tem-se uma facilidade maior que muito antigamente não tinha. E até se a pessoa soubesse que ela tinha um diagnóstico, não era fácil ela buscar tratamento. Era muito difícil o acesso. Hoje, isso melhorou bastante. Não, demais. Olha para você ver. Eu vejo a Mayara. A diferença de uma para outra. A Tainá, a moreninha, ela é o pai dela. Ela consegue sentar ali e focar. A Mayara já não consegue. A Mayara é desinquieta. Eu falei, menina, mas você é sua mãe cortada, cuspida. E eu virei para ela e falei assim, minha filha, mamãe sofreu muito, tá? Mas em nome de Jesus você não vai sofrer. Não vai, Rafa. E o bom é que o Renato também abriu bem a mente, depois que aconteceu isso comigo, eu fui, ele abriu bem a mente, sabe, a respeito disso aí, dos cuidados. E eu já marquei para ela, né? O dela é, como é que fala? Neurologia. Neuropsicólogo? Para criança, né? Neuropsicólogo, neuropsiquiatra. Psicólogo, para criança, né? Sim. Então eu marquei já para ela. E eu falei, você não vai sofrer. Por quê? O que que acontece? Ela é muito inteligente, mas ela não quieta. Na escola já fizeram, já escreveram, falando os comportamentos dela. Me chamaram na escola e falou comigo assim. Aí eu falei que eu tenho TDAH. Aí ela falou, agora eu estou entendendo os comportamentos da Mayara. Então, muitos dos comportamentos da Mayara, eles escreveram e me mandaram procurar, né? Sim. Aí eu falei assim, minha filha, a mãe vai procurar. Então, gente, para com isso, para com preconceito. Hoje em dia, a ciência, hoje em dia, temos muitas opções. Mayra, mas você vai pagar. Você, igual você falou, hoje tem pelo SUS. Sim. Né? Então, assim, procure uma ajuda, né, Rafa? Sim. Procura. E você, mãe, igual hoje eu conversei com a mãe que disse que vai levar o filho dela. Então, eu estou aqui, gente, para qualquer dúvida. Você que está em casa, mãe que está em casa, se tiver dúvida, pode me procurar. Pode procurar a Rafaela, que é psicóloga, né, Rafa? Sim. Qual que é o seu Instagram? Rafaela Torres Psi. Tá vendo? Pode procurar a Rafaela, até mesmo para as mães, né, Rafaela? Como você falou que não atende criança, mas com certeza você conhece outras pessoas e você pode indicar. Sim. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela atende só crianças. Então, geralmente, a gente tem essa forma nossa de trabalhar, que quando é adulto, ela faz o encaminhamento para mim. E quando é criança, eu geralmente faço o encaminhamento para ela, porque a gente precisa entender ali onde a gente vai trabalhando, onde a gente vai fazendo nossas especializações, porque o profissional da saúde ele vai viver estudando. Vai. E ela se dedica a estudar única e exclusivamente para atender crianças e adolescentes. Olha, então, eu sempre encaminho ali para ela e eu trabalho com o público já adulto. Rafa, muito bom, Rafaela, sua presença aqui no Ivan Podcast. Agora nós vamos para o Papo Rápido. Papo Rápido. E eu creio que você vai voltar aqui para contar o seu testemunho. Hoje falando sobre, né, um pouquinho
quem era a Rafa, que Deus fez, né? Você explicou um pouquinho sobre o TDAH. E agora nós vamos para o papo rápido. Quem é a Rafa? Rafa é filha de Deus, em primeiro lugar. Rafa, esposa. E a Rafa que cuida. Deus, tudo. Tudo porque Ele é tudo, Ele controla tudo, Ele está em tudo. E pai, definição para mim de amor incondicional. família, Presente de Deus. sonho, Eu fiquei pensando tanto sobre sonho e hoje eu tenho um sonho de, na fé, deixar um legado. Espero poder deixar um legado. amém. E dentro da psicologia, é ser instrumento para diminuir o sofrimento. Igreja, Igreja é a expressão visível de quem Deus é. qual conselho você daria para quem está enfrentando desafios de saúde mental? Primeiro, eu diria para você que está aí do outro lado, que viver com dor e sofrimento não é normal, tá? A dor, ela faz parte da vida. Mas viver todos os dias com uma intensidade e uma frequência dessa dor, isso não é normal. Então, se você está passando por um sofrimento aí, seja ele qual for, seja uma ansiedade, seja uma tristeza, seja uma depressão, seja uma atenção, né, uma falta de uma atenção, seja uma irritabilidade, um descontrole ali das suas emoções, compreenda que isso não está dentro da normalidade. E pode ser que você tenha um diagnóstico de um transtorno mental. E que a boa notícia é que tem tratamento para isso. Aleluia. Esse sofrimento, ele pode ser diminuído. E você pode viver a sua vida com plenitude. Viver a sua vida contemplando tudo aquilo que Deus fez. E tudo aquilo que Deus te dá. Então, se tem algo que gera um grande incômodo, busque ajuda. Porque tudo que existe no mundo foi Deus que fez. Se a gente acredita num Deus que Ele é poderoso e que Ele é onipotente, nós precisamos entender que a ciência, ela é instrumento de Deus. Verdade. Ela é instrumento de Deus. Então saiba que Deus está providenciando alguém para cuidar de você. Você não precisa ficar vivendo em sofrimento. Aleluias. Deus abençoa. Amém. Graça e paz, Graça viu? e Que o paz. Senhor continue te abençoando, sendo essa mulher aí abençoada do Senhor, esposa, pregadora, Amém. faz o que ama. Gente, finalizamos. Deus abençoa. Compartilha, comenta, segue aí nas redes sociais, Transbordando o Amor de Cristo. Qual que é o seu, Rafa? Rafaela Torres Psi. Vai lá, segue ela sempre posta muitas dicas. Até o próximo IBAM Podcast. Deus abençoa. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.